Bem-vindos a mais uma semana de notícias. E esta semana trazemos uma nova convidada, a Joana. Olá! Olá, Joana. As antiguidades foram descobertas a quando da construção de uma estação de metro em Tessalónica, na Grécia. O que fazer com as obras aqui encontradas gerou alguma controvérsia. A empresa do metro propôs a transferência temporária das antiguidades, tendo em vista que voltem cerca de 92% delas. Já a Federação Pan-Europeia de Património e Cultura, Terra Nostra, apresentou-se contra a transladação das peças, preferindo a permanência destas e a sua preservação in situ. A verdade é que no final das reuniões, as obras acabaram mesmo por ser levadas para outro local, aguardando a conclusão das obras do metro. Trazemos aqui a notícia bastante controvérsia, não é? Retirar espólio de um local arqueológico. No caso aqui deste sítio arqueológico grego, eu acho que faz até algum sentido retirar, porque lá está, são umas obras bastante grandes. Eu acho que é necessário aqui, por precaução e para preservar algumas das peças, tirá-las, porque com as construções, principalmente aqui as construções do metro, podem implicar aqui com algum problema com as porque há algumas peças que são tipo estátuas, claro que é estrutura, o que é muros, isso nunca será possível retirar. E se der o caso, voltar a colocar, eu acho que seria ótimo para fazer ali um espaço um bocado musealizado, porque no fundo fazem parte daquele local, foi ali que foram colocadas e tem ali uma história, tem toda ali uma estrutura em que essas peças estão ligadas. Se for para preservar as próprias peças, acho que sim, que é o correto a fazer. Agora, se for para retirar e não voltar a colocar e prosseguir as obras sem ter atenção ali àquele espaço, acho que aí já não está correto. Exato, eu partilho da mesma opinião, acho que tem que haver um certo cuidado, pelo menos é um caso um pouco controverso, também pelo facto de se tratar de património arqueológico e pelo facto de, como nós sabemos, às vezes retirar coisas do local, os artefactos do local, pode causar danos nos artefactos por não estarem no ambiente em que eles estavam originalmente. Mas também percebo pelo facto de se tratar de uma obra muito grande e não se poder parar assim sem mais nem menos, não é? É um meio de transporte para ajudar a população a deslocar-se, só que também acho que tem que haver um certo cuidado para não interferir com o local todo. Agora, movimentar estruturas acho que não dá, acho mesmo que é um bocado impossível. E também depende muito daquilo que eles vão levar, porque na notícia também diz que 92% dos artefactos e das antiguidades vão voltar para o local. Por mim ficavam lá todos e também para mim era o sítio preservado e era feito um espaço museológico para se visitar e para as pessoas começarem realmente a mostrar mais interesse pelo património, porque é importante. Mas também é assim, é um caso um pouco ambíguo nesse aspecto de fica lá, pode ficar lá, porque se trata de artefactos e de estruturas que se podem danificar ao longo do tempo, não é? Mas depois, se ficar lá, vai impedir uma obra que também serve para a comunidade. Bem, eu sou da vossa opinião, não tenho nada contra. Acho que nós somos ensinados que quando tiramos um objeto do local fica sem contexto. Se não absorvemos ou não recolhemos a informação necessária. E aqui o que eu acho da notícia em si é que ela não nos transmite a informação total, porque os objetos podem ter sido todos tirados de lá, 91, 92, o que fosse. Mas foram bem recolhidos, foi bem feita a etiquetagem, foi feita uma ficha de inventarização onde depois esteve nesta coordenada, estava virado para a direita, vai para a esquerda, estava depositado no chão, porque nós quando lemos estas notícias acho que falta muita informação, é quando nós como arqueólogos observamos e dizemos, ok, tudo bem, tiraram as peças, mas porquê que tiraram as peças?
foi tudo bem documentado? É que se foi tudo bem documentado, se calhar não se perde o 100% de contexto, perde-se 90%, perde-se 80%. E isto vai continuar a acontecer. As cidades continuam a crescer, a população continua a crescer, continua-se a desenvolver cada vez mais a tecnologia, e há muita coisa que está a desaparecer e que vai acabar por desaparecer. E tiveram sorte, porque as pessoas estão a fazer a construção do túnel encontraram e não demoliram tudo e esconderam, que há situações que acontecem, não é? Não em países se calhar tão desenvolvidos, mas há situações destas que acontecem, que é para não terem este problema de obras paradas em alguns anos, não é? Porque foi o caso desta obra. Houve ali uma paragem. Agora, enquanto arqueólogo, é sempre aquela coisa, se tiveram arqueólogos presentes e se eles acharam que aquele procedimento era o indicado, não vejo mal nenhum. Mas torna sempre difícil uma leitura do local, porque sim, se aquilo tinha estruturas e as estruturas não podem ser movimentadas, agora não podem, bem, não convém movimentar a estrutura, não é? Porque nós sabemos que um muro pode ser levantado e levado para o outro lado, não terá o mesmo significado, nem terá o mesmo contexto que tinha se estivesse naquele local. Agora, peças, nós temos imensas peças no museu, em museus, não é? E essas peças foram tiradas do seu sítio arqueológico. Não foram encontradas ali na esquina, foram encontradas em vários lados. Por exemplo, o Museu do Cairo está cheio de múmias e cheio de artefactos, ouro. Tiveram em tumbas, certo? Tiraram das tumbas para conservar. Mas a tumba não deixou de ter o seu significado. E os artefactos foram retirados, não deixaram de ter o seu contexto, porque foi bem analisado. Agora, isto é uma controvérsia. Tem ali os dois lados da lâmina, não é? Por um lado sim, mas por outro não, porque nós não podíamos deixar de evoluir, mas também não podíamos deixar de esquecer o passado que está gravado no chão. Exatamente, e de o conservar também, porque e também a notícia é muito pouco explícita, desculpem, no que toca à construção do metro em si. Vão construir o metro ao lado ou vão ter mesmo, ou é obrigatório passar no meio da estrutura que está lá? É que se tiver que se passar no meio da estrutura, realmente o melhor que se podia fazer era levantar os muros e movê-los para outro local, como o primeiro-ministro queria fazer, ou não, o Ministério do Conselho Arqueológico queria fazer, que era mover todas as estruturas para o metro da Salónica, não é? Agora, também pode-se adaptar o metro, não é? Adapta-se a estrutura e adapta-se o metro, pode-se construir 2 metros ao lado, 5 metros ao lado, se der, claro. E pronto, é mesmo um pau de 2 bicos, desculpem a expressão. É mesmo, eu acho que aqui a questão não é tanto pela questão arqueológica, ou seja, eu acredito que se estão arqueólogos a trabalhar ali, eles sabem o que têm que fazer, sabem que têm que mapear tudo e tirar todas as informações ao máximo do local, até porque eles antes de tirarem as peças têm que as estudar. Eu acho que isso, em termos arqueológicos, eu acho que isso está assegurado. O que eu acredito que seja mais aqui é mesmo essa questão das peças terem de ser retiradas para a continuação mesmo da obra. E há mesmo que salvaguardar as tais peças. Acredito que não sejam estruturas, mas mais as estátuas que lá havia, que apesar de não estar na notícia, a notícia não esclarece o que é, tem o vídeo que acompanha e lá, pelo que se percebe, porque eles também não falam, que talvez seja essas as peças que eles falam. E aí sim faz sentido, porque são peças as estátuas são feitas em pedra e tudo isso com as obras abala um bocadinho e pode danificar a peça. E mais por aí que eu acho que deve ser salvaguardado e se for necessário retirar, que assim o façam. Eu até lanço uma mais, porque é que não construir uma aula ou mesmo uma zona do metro, porque há metros e há zonas que têm, e fazer um mini museu, criar ali um mini museu do que foi encontrado durante aquela... Porque agora é história, não é? Esta construção de metro revelou mais história sobre o local. E aquele metro agora tem um significado diferente do que teria se fosse só o metro a correr espaço e espaço e espaço. Foi ali que se encontrou cultura, foi ali que se encontrou algo mais para explicar a história do local. Portanto, até se podia abrir ali um pequeno, não digo mercearia de coisas, de artigos e não sei o quê, mas ali um espaço destinado a essas peças que as pessoas pudessem visitar e dizer, olha, é aqui que se encontrou esta peça, esta estátua, o que fosse. Exatamente.
e continuaremos a visitar o mundo e as suas notícias. E voltamos na próxima quarta-feira com a Joana. Até Até quarta! quarta! Tchau!